O vídeo de hoje é triste. A gente vai falar de times que nunca ganharam um título na história. E vamos combinar algumas regras pra essa lista, tá? A gente não vai contar aqui títulos amistosos, né? Ou seja, troféu de pré-temporada não vale. Não vamos contar títulos da base, né? Sub alguma coisa e tal. E também vamos deixar de fora os títulos de divisões inferiores. A gente tá falando de clubes que jogam normalmente na primeira divisão dos seus países, mas nunca conseguiram levar pra casa um dos troféus de maior reputação. E já vamos começar com o primeiro item da lista, mas como é de se esperar, uma lista dessa, amigo, vai ter um monte de clubes que são aí medianos e tal, né? Mas não vai ter um Bayern de Munique. Obviamente os times gigantes, que a gente considera os maiores e mais fortes, todos já ganharam vários títulos. E só pra não dizer que eu não falei, né, porque vão zoar do Tottenham nos comentários, o Tottenham tem vários títulos na sua história, não é brincadeira, ele só não ganha faz tempo, né, isso aí é um fato. Mas a galeria de troféus do Tottenham não é vazia como rolam nos memes aí da internet, beleza? Tem que explicar, cara, tem que explicar. Os comentários sobre isso vão acontecer, eu sei que vai. E por falar de Tottenham, a gente começa então por Londres pra falar do Crystal Palace, que ao contrário dos Spurs, do Arsenal, do Chelsea, do West Ham, nunca ganharam um títulozinho na sua história. E não falta tradição, a origem do Crystal Palace remonta ao longínquo ano de 1861. Esse clube original foi dissolvido, depois foi refundado, mas de qualquer maneira é muito tempo de história sem nenhum troféu grandioso na prateleira, né? E o curioso é que no Crystal Palace na década de 70 chegou um novo treinador chamado lá de Big Mal. Ele era um treinador meio bad boy, meio assim controverso, tipo um Mourinho dos anos 70, saca? E uma das coisas que ele quis fazer no Crystal Palace pra dar um novo ar pra equipe e de repente começar o caminho das vitórias foi roubar o apelido do Benfica, que na época era um clube muito forte a nível europeu, e por isso o Crystal Palace virou ali The Eagles, né? As águias. Tá lá aquela águiazinha no escudo do Crystal Palace, é por causa disso, né? Só que meio que funcionou ao contrário, né? Eles adotam esse novo apelido e na mesma temporada são rebaixados para a terceira divisão. Bem verdade que o Crystal Palace já tem alguns troféus na sua história, mas que não entram nessa lista. Por exemplo, eles ganharam a Full Members Cup, que não cabe aqui explicar o que era, mas era uma espécie de Champions League falsificada, saca? Aí não conta muito, né? Na Copa da Inglaterra eles chegaram até em 2 finais, mas perderam as 2 pro Manchester United. Vamos dizer assim que o Crystal Palace tá precisando de repente de um novo apelido, né? Pra finalmente começar a ganhar títulos. Eu sugiro Palace Hotspur. Aí vai, né? Aí vai. Com certeza. O Palace não é o único clube de Londres sem títulos de primeiro escalão. Outro que a gente tem por lá é o Fulham, que também é muito tradicional, fundado em 1879, mas que até hoje tá com as prateleiras vazias lá, né? O Fulham alternou entre a terceira, a segunda e a primeira divisão na maior parte do século passado, mas teve um bom período recente que permaneceu por alguns anos na Premier League, ainda que tenha se tornado aquele time que tá sempre brigando pra não cair e tal. Tiveram um grande momento na Copa da Inglaterra, temporada 74-75, perderam na final pro West Ham, mas um dos momentos mais incríveis do Fulham veio recentemente na Europa League. Na temporada 2008-9 do campeonato inglês, eles surpreendentemente terminaram em 7º e aí foram jogar uma competição continental. E aí, cara, curiosamente foram passando por times como o Shakhtar, o Hamburgo e a própria Juventus, tá? Pra chegar na final da Liga Europa contra o Atlético de Madrid. Aquilo pros torcedores do Fulham era um sonho, assim, parecia um negócio de outro mundo. Uma Liga Europa para um clube que em mais de 100 anos de história nunca ganhou um título de primeiro escalão, amigo, é como se, sei lá, o Avaí ganhasse a Sul-Americana. Seria um negócio inacreditável, ia ser festa no sul da ilha lá por 3 dias seguidos. Só que o Fulham tinha um time ali um pouco limitado e deu o azar de encontrar um Atlético que tinha uma dupla de ataque simplesmente formada por Kun Agüero e Diego Forlán, com 2 assistências do argentino para 2 gols do uruguaio. O Atlético venceu na prorrogação e frustrou os ingleses. E com o Fulham hoje sendo um time desses mais ioiô, a gente não acha que eles vão ganhar um título grande tão cedo. Eles permanecem tendo apenas troféus de divisões inferiores ou troféus regionais. Ganharam a antiga Intertoto, mas é uma competição que nem existe mais e que era totalmente Frankenstein, tá? Então a gente não tá considerando como um grande troféu, não.
E outro time inglês sem conquistas é o Watford, que também vem alternando aí entre divisões recentemente e que teve seu grande momento na temporada 82-83, quando terminaram em segundo lugar no campeonato inglês, apenas atrás do Liverpool de Bob Paisley. E também tiveram perto ali de outros títulos, como por exemplo quando chegaram na final da Copa da Inglaterra agora recentemente. Foi na temporada 18-19 que o Watford teve a sua chance de fazer história, só que eles enfrentaram o City de Pep Guardiola. Ai amigo, tomaram de 6-0 na final. É triste, né? Digamos que mesmo estando na final eles estavam muito longe do título, o que parece uma contradição, mas não era, né? Não era. E é até interessante do Watford que quando a gente pensa no ídolo máximo de um clube, vem na cabeça, sei lá, o Pelé no Santos, o Alex Ferguson no Manchester United. Só que no Watford é um músico, né? O Elton John, ele que é fã de carteirinha dos caras, já chegou a ser presidente do Watford e tem uma das arquibancadas lá, uma das seções do estádio com o seu nome. O rosto do Elton John tá estampado em murais lá pela cidade, então ninguém consegue levar um troféu lá pra galeria do Watford, mas pelo menos uns showzinhos do Elton John lá rolam de vez em quando, tá? Chegando na Itália agora, um time bem interessante que nunca conseguiu ganhar nada é a Udinese. Eles tiveram um momento aí bem próximo de uma conquista, né? No campeonato italiano, temporada 54-55, quando terminaram em segundo lugar e acabaram sendo rebaixados. Caraca, que regulamento é esse, né, amigo? Não, é que mesmo sendo vice-campeã, a Udinese acabou se envolvendo numa pá de irregularidades ali que fizeram o clube ser rebaixado, tá? Aí em 1986, a Udinese é comprada pelo empresário Gianpaolo Pozzo. Opa, já pensa, né? O clube foi adquirido, agora chega a época de investimentos e troféus. Mas a verdade é que o interesse dele sempre foi mais na parte financeira, né? Compra jogadores ali mais desconhecidos, mais jovens, depois vendem quando eles estão valendo mais, sem nunca de fato conseguir ganhar muita coisa, né? Inclusive o Pozzo também é dono, adivinha? Do Watford. É, tô vendo uma semelhança aí, né? Aí eles tiveram alguns bons momentos, como por exemplo na temporada 2011-12, quando guiados pelo craque Di Natale, né? Ficaram em terceiro no campeonato italiano, disputaram Champions League e tudo, mas a Udinese ganhou meio que uma Liga dos Campeões. Deixa eu explicar pra vocês, era a Mitropa Cup. Esse torneio nem existe mais, tá? E era uma coisa meio bizarra, pra classificar pra ele, você tinha que ser campeão de uma Série B, e aí a Udinese classificou e ganhou essa Copa aí na temporada 79-80, mas não dá nem pra comparar nem com uma Conference League da vida, porque era meio que uma Liga dos Campeões, né? Liga dos Campeões das segundas divisões. E bom, é um clube que já teve um craque como o Zico, por exemplo, jogando lá, e excelentes jogadores como o Bruno Fernandes, o Alexis Sanches, o Rodrigo De Paul, mas nunca conseguiram levar uma conquistazinha pra casa. Pra gente, o equivalente a um título é fazer um vídeo que você curta, então se você estiver gostando desse, por favor, deixa o like aí que ajuda bastante a divulgar o nosso trabalho pra mais gente, beleza? Muito obrigado. E clubes de primeira divisão na Itália geralmente tem um títulozinho ou outro, mas um que não tem é o Sassuolo. Só que eles sempre foram aí um clube de divisões inferiores, tá? Então dá pra entender o motivo de não terem nenhuma glória. Só que o Sassuolo sobe pra primeira divisão em 2013 e desde então continua firme e forte por lá, inclusive conseguiu uma boa colocação, por exemplo, na temporada 15-16, um sexto lugar. Um desempenho pra lá de aceitável, né? O Sassuolo que recentemente ficou conhecido como seu time do Berardi, jogador de seleção italiana, titular da seleção na conquista da Euro 2020, que não é um craque absurdo, mas é um ótimo jogador, mas que nunca conseguiu ganhar nada por lá. É interessante porque o Sassuolo ganhou recentemente a fama meio que de ser o Robin Hood da Série A italiana. A lenda do Robin Hood dizia que ele roubava dos ricos pra dar pros pobres, né? E agora na temporada 21-22, por exemplo, o Sassuolo teve um desempenho incrível, ganhando de Milan, Inter e Juventus fora de casa, os três grandes aí gigantes. Aí a torcida do Sassuolo já começa a se empolgar e tal, só que o time vai lá e toma goleadas do Bolonha e da Sampdoria. Aí é meio complicado, né? A Espanha é outro grande país no futebol europeu e muitos dos times mais tradicionais já ganharam alguma coisa. Tem até o caso recente do Villarreal, que era um clube histórico, nunca tinha ganhado nada e de repente, bum, ganhou a Europa League recentemente, aí não entra nessa lista, né? E um desses times sem troféus aí é o Getafe, né? A gente costuma sempre ver os caras na primeira divisão, ainda que eles tenham um histórico aí de apanhar dos grandes clubes, mas já teve seus grandes momentos. Na temporada 18-19 ficaram em quinto lugar na Liga Espanhola e também teve alguns brilharecos na Copa do Rei. Por exemplo,
exemplo, na temporada de 2006-2007, eles chegam na final contra o Sevilha e olha esse lance, o camarada do Getafe sai na cara do goleiro pra fazer o gol que daria o primeiro grande título da história do clube e tenta driblar como se fosse um jogador amador ali, patético, né? E daí tem aquele bagulho de quem não faz, leva. O Sevilha fez, ganhou o título, o Getafe vice. E aí na temporada seguinte, o Getafe novamente se supera, chega em mais uma final, só que dessa vez é vice pro Valência. Então a galeria de troféus dos caras continua bem vazia. Outro clube espanhol sem muita sorte é o Celta de Vigo, que figurou aí na primeira divisão na maior parte da sua história, né? Mas geralmente como um clube de meio de tabela, as suas melhores posições aí foram um quarto lugar nas temporadas 2002, 2003 e 47, 48, né? Haja tempo, amigo. Já na Copa do Rei, eles são craques ali em serem vices, né? A primeira vez foi lá no ano de 1908, quando perderam na final para o Madrid CF. Exatamente. O Getafe já era vice antes mesmo do Real Madrid ser Real Madrid. Aí em 47 e 48 eles perdem mais uma vez a final pro Sevilha, em 93 e 94 pro Zaragoza e em 2001 pro Zaragoza de novo. Pô, ter 4 vices de Copa do Rei, sendo que 2 vezes pro Zaragoza, aí é complicado mesmo, hein? Mas ó, se você for fazer de repente um tour no estádio do Celta de Vigo, você vai entrar lá na galeria de troféus e vai perceber que ela está lotada. Isso porque o Celta já ganhou na sua história dezenas, tá? Literalmente dezenas de títulos, só que são aquelas coisas que a gente excluiu desse vídeo, beleza? Torneios regionais, torneios amistosos e divisões inferiores. Eles também ganharam aquela Intertoto lá que a gente decidiu não contabilizar como um grande título, porque era um torneio meio bizarro. Mas assim, troféus os caras têm de sobra, tá? Só nenhum assim de primeiro escalão, beleza? E a gente fecha então com um clube alemão que é o Hoffenheim. Dá pra dizer que o melhor período deles é recentemente mesmo, quando sobem pra Bundesliga em 2008 e não saem mais. Desde então eles sempre montam times interessantes e já foram comandados por caras de nome, como o Ralf Rangnick, que recentemente passou no Manchester United, o próprio Julian Nagelsmann, que foi o treinador que levou eles à melhor colocação da história do clube, um terceiro lugar no campeonato alemão, temporada 17-18, botando o Hoffenheimzinho na Champions League, loucura, né? E assim, fora os torcedores do Hoffenheim, na Alemanha, o restante dos torcedores geralmente tá bastante feliz com o fato do Hoffenheim não ganhar nada, tá? Isso porque o dono do clube, o Dietmar Hopp, é um dos caras mais odiados do futebol alemão. E já teve até um jogo sendo interrompido por causa de uma faixa ofensiva em relação a ele. Isso porque os clubes na Alemanha seguem a regra do 50+1, que basicamente garante que os fãs sejam sócios do clube e juntos possuam a maior parte, né? Por isso que na Alemanha, por exemplo, não pode chegar o Qatar lá e resolver, ah não, quero comprar o Borussia Dortmund. Não, isso aí não acontece, é proibido por lei. Porém, há exceções e o Hoffenheim é uma delas. Assim, esse camarada Hopp é dono de 96% das ações do clube, o que permitiu a ele colocar dinheiro de fora, né, no Hoffenheim e fazer grande parte da torcida na Alemanha odiar o cara e o clube, né? Muitos por lá consideram o Hoffenheim e outras exceções a regra do 50+1, como o RB Leipzig, por exemplo, como prejudiciais pro futebol alemão. Mas se não tem troféus de primeira divisão, eles têm um feito incrível, que foi sair do equivalente à sexta divisão da Alemanha, mais ou menos, pra Bundesliga em pouco mais de 10 anos, tá? Isso aí valeria uma medalhazinha de honra ao mérito, pelo menos, né? É um grande feito. Então esses foram 8 clubes que costumam aparecer aí nas primeiras divisões, você já ouviu falar sobre, mas nunca ganharam o título de primeiro escalão. Se você curtiu esse vídeo, também vai gostar desse que tá passando mais ou menos aqui, que a gente fala de grandes clubes que estão em grandes secas de títulos, tá? Sim, o Tottenham tá nesse outro vídeo. A gente espera que você tenha curtido esse, muito obrigado por assistir até o final, nos vemos no próximo, então um grande abraço, falou!